Boa tarde, 17/6, dia 10 de junho de 21. Estamos aqui para retomar, depois de uma semana de feriado, a nossa jornada, com os parágrafos 30 a 32, do Ser e Tempo, certo? Teremos a magistral facilitação do Guilherme. Mais uma vez. Enfim, estamos muito animados. Eu queria perguntar para vocês se vocês têm interesse de fazer um encontro de estudos humanistas sobre sexualidade. Estou querendo estudar Judith Butler, Preciado, etc. e tal. Eu aceito. Eu tenho. Inclusive, o meu TCC foi sobre sexualidade. Sim, sim. Enfim, então estamos amadurecendo. 2 anos só falando disso. Eu e o professor Magnus da medicina, da endocrinologia, e ele é o coordenador do ambulatório trans, né, que eu coordeno estágio lá, tem 2 estagiários que estão no ambulatório, esse ano é o Renan e a Gabriele. Acho que é importante pegar um grupo de sexualidade, tem muita coisa contemporânea, né, que está sendo escrita, né? Então, vamos amadurecendo a ideia. Só estou dando spoiler aí. Gabriele Siqueira, Márcio. É outra, Gabriele? O meu é mais especificamente sobre orientações afetivos sexuais e adultos emergentes. Foi feito numa abordagem histórico-cultural, eu fui votado fora de fazer fenomenologia. Então é isso, vamos amadurecendo. Eu estou até dando umas ideias para o Magnus de segunda ou terça-feira. Enfim, né? Vamos ver para onde que vai essa ideia. Leva um tempo, tá? Com vocês, a magistral facilitação do dedicado, perseverante e estupendo Guilherme. Obrigado. Boa tarde, gente. Primeiro, eu gostaria de falar que eu me diverti muito lendo esses capítulos, apesar de eu não ter entendido nada deles. E isso é muito real, porque foi a parte que eu achei mais complexa do Heidegger. E isso é porque eu fui entender mais tarde, a partir de relendo um livro do Paulo Evangelista, é que nós temos uma compreensão um pouco errônea sobre o que o Heidegger é como filósofo. Nós achamos que o Heidegger faz uma fenomenologia existencial. Isso é um engano devido à exportação da teoria dele a partir dos Estados Unidos, que veio junto com a psicologia humanista, né? Aí juntou tudo isso no fenomenologia humanista existencial e todas essas coisas. Para compreender melhor esses capítulos, nós temos que deixar claro que o Heidegger faz, conforme ele diz no começo do livro, que ele é um fenomenológico hermenêutico. Nós já sabemos muito bem o que é fenomenologia, né? É fazer ver e fazer ver. Mas ele não explica muito o que é a hermenêutica, ou ciclo hermenêutico, que é o que ele explica, que ele usa na abordagem dele. O ciclo hermenêutico é uma abordagem de interpretação dos contextos dos fenômenos, de uma maneira que não se pode entender uma coisa sem a outra. Assim, tudo está ligado e acontecendo ao mesmo tempo. E conforme você vai compreendendo certas partes da interlocução, você vai compreender o todo hermenêutico do fenômeno, da maneira que isso aparece. Assim, nisso, o Heidegger encontra a existência fática. Por isso que ele é se chama ele de existencial. Mas o que ele faz é uma fenomenologia hermenêutica. Ele encontrou o solo da pesquisa dele na existência por acaso. Mas não foi o objetivo dele encontrar a existência, assim falando. O que facilitou a minha compreensão? Entender que a partir, logicamente, né, o título é compreensão, compreender que o que o Heidegger está descrevendo é um círculo hermenêutico nosso, como nós relacionamos com o mundo. Começando no parágrafo 30, ele vai dispor a partir do medo. O medo é uma disposição afetiva que é muito importante, porque ela faz uma menção honrosa
a angústia, né? A frase clássica de Heidegger é que a angústia é um medo sem objeto. Você se sente angústia com a própria existência. Com medo, você sente o medo de algo, né? Existe uma façanha ôntica nisso. Aí ele vai descrever logo no capítulo de que ele destaca 3 modos de medo, né? De que se tem medo, que é o encontro no círculo com algo, o ter medo, que é a hermenêutica que parte de uma interpretação, e pelo que você tem medo? Se tem medo no lugar de alguém, sabe? A questão do... E ele faz aqui uma proposição logo no fim desse capítulo que é extremamente heideggeriana, que é o que é amedrontador em seu ser amedrontador. Eita, saiu. Porque o que o Heidegger quer apontar com isso, né? Que nós só temos medo daquilo que é possível ter medo de. A coisa em si suscita o medo da gente. E ela suscita o medo da gente porque ela não está completamente próxima da gente. Tanto que ele denomina, então, que uma das características do medo é que a coisa vem se aproximando, mas ela nunca de fato está. Porque se ela está, você não precisa, você está com pavor, você sabe o que é, você se compreendeu daquilo. Mas é exatamente esse caráter de ela estar vindo, de você não compreender aquilo, que dá para ela o tom de medo. Assim, ele vai trazer, deixa eu abrir aqui no livro, algo muito interessante que é... Não sei a página, né? Que é a descrição de como o amedrontar vai se aparecendo. Eu vou até ler aqui umas partes, porque é muito interessante. Ele vai dizer que, primeiro, o que vem ao encontro possui um modo conjuntural de ser prejudicial. Como nós lembramos, então, que a conjuntura é os modos que nós aprendemos conforme as coisas estão dispostas no mundo. É conjuntural porque foi estruturado dessa maneira a partir da nossa vivência, né? São as normas sociais, mas não apenas as normas sociais. É como eu disse, eu vou fazer isso com vocês de novo, do exemplo da cama. A cama pertence em si como fenômeno no quarto. Isso não é nenhuma norma social, mas você sabe, porque faz parte da conjuntura. A cama não estando no quarto, ela é estranha. Ela tem o caráter de surpresa, o que, como a gente leu antes, tem um efeito na questão da manualidade e da utilidade. Porque você não pode, você tem uma dificuldade em utilizar a cama fora do lugar de uso dela. O segundo é que se esse prejudicial pode vir se aproximando e que a própria região desse prejudicial é conhecida. Isso é muito interessante porque aponta pra gente que a gente não pode ter medo daquilo que a gente completamente desconhece. Seria um ter medo do nada. Não do nada como uma categoria existencial, mas do nada de nada. Isso se difere, então, por exemplo, do ter medo do escuro. Nós não temos medo propriamente do escuro, mas sim daquilo que pode se aparecer no escuro. Sabe? Nós criamos a conjuntura de que pode-se haver coisas escondidas ali. Então nós temos medo, porque nós não sabemos se elas estão ali ou não. Mas elas estão ali na medida que elas podem aparecer e se aproximar da gente. Uhum. Então, mais pra frente ele vai distinguir os modos do pavor, do horror e do terror, né? Ele vai falar, então, que o pavor é súbito, que é algo que não dá propriamente o motivo da sensação de estar aparecendo, você só pula o medo e entra direto no pavor. Nós temos o horror, que é algo que você totalmente não tem esse conhecimento. Seria exatamente pensar, por exemplo, as figuras do mitos do Lovecraft. Elas são coisas que são estranhas por si mesmas, que não pertencem ao campo de existência que nós nos damos como próprio, conjectural. Então nós temos o horror, por exemplo, do Cthulhu, que ele escapa à nossa pensabilidade normativa, de certo modo.
Para falar, então, sobre o compreender, que é o parágrafo 31, que ele chama de a presença como compreender, nós temos que entender primeiro um pouco da interpretação, no que ele distingue que a interpretação ela não é racional, ela é conjuntural e pré-estabelecida através do compreender. Assim, a compreensão ela não é o modo que nós falamos de compreender um texto, sabe? De certa maneira, a possibilidade de compreender um texto já se baseia na compreensão, porque aquele texto ele aparece para mim na minha abertura de ser. Isso que o Heidegger quer dizer com o que é a compreensão, que nós só podemos nos relacionar na ideia de relacionar no mundo com algo que é compreensivo, que tem a capacidade de se tornar compreensível. Por isso ele aparece para a gente. É interessante, então, lembrar que, por exemplo, na visão de Heidegger, as coisas se emanam através da nossa relação na nossa relação intencional com elas, né? As coisas suscitam para a gente interagir com elas, estar em relação com elas, sabe? É a mesma coisa que, ao olhar por esse notebook da minha frente, eu sei mexer com ele. Apesar disso não ser algo lógico, muito menos baseado na memória, porque é o fato que eu aprendo a lidar com o computador conforme eu lido com o computador. Eu me abro para ele, e ele me abre para mim, através dessa compreensão. Então, cadê? Eu marquei uma parte para eu ler na página 204. Eu vou ler o segundo parágrafo da página 204. Enquanto existencial, a possibilidade não significa um poder ser solto no ar, no sentido de uma indiferença do arbítrio, sendo essencialmente disposta, ou seja, aberta na disposição afetiva que nós tínhamos no capítulo parágrafo 29. Ou seja, sempre afetada, emocionada, humorada. A presença já caiu em determinadas possibilidades. E sendo o poder ser que ela é, já deixou passar tais possibilidades, doando constantemente a si mesma as possibilidades de seu ser, assumindo-as ou mesmo recusando-as. Isso diz, no entanto, que para si a presença é a possibilidade de ser que está entregue à sua responsabilidade. É a possibilidade que lhe foi inteiramente lançada. A presença é a possibilidade de ser livre para o poder mais próprio. A possibilidade de ser é para a mesma transparente em diversos graus e modos possíveis. Heidegger está falando aqui, então, de uma maneira muito convolucionada, que compreender é a possibilidade de ser. De uma maneira que nós não podemos, conforme eu disse antes, nos relacionar, compreender algo que não tenha o caráter de possibilidade. Uma vez que não tem o caráter de possibilidade, meramente não é. Não acontece no mundo, não está com a gente nessa abertura que nós somos, que ele chama de compreender. Então, compreender é poder ser. Na medida que as coisas se tornam possíveis de serem para mim. Porque para isso é ele que é o compreender, né? Poder, de certa maneira, responder ao mundo. Porque esse mundo nos chama a responder por ele, né? Que essa é a questão da responsabilidade em Heidegger. Nós não podemos falar que nós não somos livres, porque nós temos que fazer alguma coisa no mundo. Não temos um não fazer, conforme, por exemplo, equivalente ao não comportamento da comportamental. Nós somos responder ao mundo, mesmo não respondendo. Isso é muito importante para a gente entender, então, a noção de cuidado. Por traduzir como cuidado, nós achamos que cuidado é de cuidar bem. Mas não é de cuidar bem, é de meramente lidar. De ter que se relacionar, de ter que ser responsável com algo. E se pode ser responsável com algo matando. Infelizmente. Por bem ou por mal. Porque se aparece para mim como algo matável. Caso contrário, eu não mataria.
eu não executaria a ação de matar. Por isso que o Heidegger, então, vai lá e separa o cuidado em preocupação libertadora e preocupação substituidora, que você pode tanto se ocupar para libertar e se ocupar para utilizar como objeto. Isso não é bom, isso não é ruim. São apenas dois modos diferentes, né? Porque se nós não tivéssemos a possibilidade de matar, nós não comeríamos carne. Não teríamos evoluído como espécie. Fica complicado eticamente quando isso se é utilizado com pessoas, né? Bolsonaro que o diga, ignorando 81,5 da Pfizer. Canibal. Mas o canibal implica comer, ele tá matando por matar. Ele não se tá alimentando disso. Não traz sustento para ele. É pior ainda que os módicos de que o Heidegger traz, né? Pior ainda. Como o Michel disse, não tem implicação. Ele tá matando meramente por ódio. Outra questão econômica, aí já né? é perversão, né? Aí é perversão. Ou uma questão econômica. Vamos eliminar os fracos para que o Estado não tenha despesa com eles. Então, ele tem uma implicação. Sim. Eu não sou muito em favor dessa ideia de perversão, porque ela me lembra um pouco do desumano. Falar que é desumano é um pouco pensar que não é possível para o ser humano. Sabe? O Bolsonaro é humano. Como o Heidegger aponta, acordar como objeto faz parte da apreensão humana. Sabe? E isso que torna o caráter de responsabilizar, porque transformar o Bolsonaro em um monstro é pôr ele além das leis humanas, que foram definidas por nós. Ele tá ali, ele sabe o que ele tá fazendo, e ele é um Harris mortal. É uma escolha, né, Guilherme? É uma escolha. Tipo, ele tem noção do que ele tá fazendo. Ao meu ver, é uma escolha que ele tem. É uma escolha. Ele tá fazendo por ódio, na minha visão. Pelo menos a meu ver. Ou por mero incapacidade de se ver como responsável, sabe? De criar uma ligação... Ao meu ver, é os dois. Uma ligação propriamente afetuosa. Ele não sente culpa, né? Sem culpa. Sem sentimento de culpa, né? Sem culpa. Sem culpa, como nos diz o boss, não como nos diz Bivanger, não como o boss, né? Porque o boss a culpa é uma dita. Pode ser, por ótimo mesmo. Agora eu me perdi do que eu tava falando. Deixa eu me achar. Desculpa, viu? Não! Ótimo. A gente precisa lembrar que a gente está num contexto também. Tá? É inevitável os comentários sobre o que você falou. Aqui, ó. Enquanto compreender, já sabe ou não sabe, pois o que aparecerá na medida do que é possível. Que é exatamente o que eu comentei, né? Só se pode interagir com aquilo que é compreensível. Porque se não for compreensível, não existe. E o mundo existe pra gente porque aparece pra gente. Seria a mesma coisa que eu esperar, de certa maneira, querer interagir onticamente com um objeto da minha imaginação. Ele existe ontologicamente porque eu sou capaz de imaginá-lo. Mas querer interagir com ele em plano ôntico, não dá. Isso é um exemplo muito escroto, porque ele em si já exemplifica que o que eu imagino aparece para mim na minha clareza de ser. Porque senão eu não conseguiria nem falar. O mais interessante disso, por exemplo, é o fato que a compreensão ela tem esse caráter de trazer em si o êxtase da existência, né? Que é existare. Nós nos tornamos em transição, nós não estamos jogando para o mundo, né? Existir para fora. E é esse exatamente na medida em que a compreensão
se liga com a interpretação é que a gente pode fazer algo como I won't start talking in English with you guys because I know it doesn't fit the context. Sabe? Exatamente isso que quer dizer a compreensão com a interpretação. Eu não vou começar a falar inglês com vocês, porque não me suscita falar inglês em vocês. Me suscita falar em português. E isso não passa por nenhum processo lógico. É apenas a conjuntura. Eu entendo na medida que eu existo, sabe? É a mesma coisa que, por exemplo, eu sei quando eu tenho que falar inglês. Eu sei que quando for falar inglês com minhas amigas que moram nos Estados Unidos. Apesar de que eu penso em inglês, porque eu interajo muito mais com coisas em inglês no meu dia a dia. Mas eu saio na rua pra padaria, eu venho aqui, falo português. E eu não penso, eu não raciocino. Simplesmente se dá na relação. Que isso que o Heidegger vai dizer, então, no 32, quando ele vai juntar a compreensão com a interpretação. A interpretação é elaborar em formas, é dar um contexto ôntico para isso. Isso quer dizer que ela estrutura o que aparece na compreensão. É exatamente o próprio falar em inglês. Eu consigo colocar em palavras o que aparece para mim. Dessa maneira, tudo que eu me relaciono no mundo já passa por uma compreensão e por uma interpretação. O que completamente destrói toda e qualquer potencialidade de uma neutralidade. Se tudo já é interpretação e tudo já é compreender, eu estou sempre implicado em tudo que eu faço. As coisas estão sempre implicadas em tudo que eu faço. Sabe? É um dizer que eu sou anticapitalista e mesma coisa eu tenho um notebook que eu sei que só foi criado por explorações de crianças, de agressões no minérios. Eu sei que essas coisas são. Porque está ligado na existência do notebook. É a minha interpretação dele. É uma cadeia de conjunturas que vai se ligando. E assim, então, a partir disso, que você pode aprender as coisas conforme elas são. Mesmo que eu tenha essa capacidade de interpretação, eu sei que o notebook é para estar na videochamada. Eu sei que eu tenho que olhar para a câmera. Eu sei que eu tenho que tirar o meu negocinho de privacidade, tem que estar para o lado, senão a câmera não me pega. Isso é uma forma porque vai ligando as maneiras de organização do mundo. Sabe? O que Heidegger tá apontando para a gente é que tudo tem um sentido histórico. E esse sentido histórico ele está interligado com todas as coisas. E é muito precário para a gente pensar que, por exemplo, a noção de neutralidade, ela aponta uma ideia que se tem uma postura neutra, ou seja, que pode se manter certas coisas estáveis ou não em certos momentos. O que Heidegger está falando, por jogar, então, a compreensão, a interpretação e falar que são conjunturas, é dizer que, primariamente, nós somos transitoriedade. Nós somos instáveis, né? Nós somos jogados, lançados, abertura. Pensar, então, de uma maneira que nos relacionar com as coisas como se o normal delas fosse ser estáveis e estar aqui da maneira que elas são, é algo um pouco banal, errôneo, que vem na nossa tradução filosófica de querer se orientar por substância, pela substância, pelo que fica, mas nada fica, tudo passa, porque está no tempo. E o tempo, por isso que é o nome desse livro, né? Ser é tempo. Ser é se posicionar temporalmente. Ser é acontecer no mundo que se dá através do tempo. Bom, acho que é isso. Só por hoje. Obrigado. Acho que eu falei demais. Obrigado, Guilherme, pela ênfase, pela generosidade que lhe é ontológica. Podemos começar nossas partilhas, gente? Quem começa? Vou comentar um pouco a palavra. Primeiro, obrigado, Guilherme. Comentar um pouco quando você falou a palavra cuidar, né?
essa palavra cuidar acabou gerando aí a discussão, assim, né? Gerou essa questão do cuidar como, né? E eu acho que, assim, depende do contexto da palavra cuidar, ela é colocada, quando você fala assim, quando um mafioso fala pro comandado dele, cuida desse assunto para mim, a gente já sabe o que seria o significado desse cuidar, né? Então, ele depende do contexto, acho que é um pouco por aí que essa palavra que está dentro desse capítulo, é isso mesmo, Guilherme? Você confirma? Confirmo. Sabe, é porque eu falo nós porque eu entendo que, pelo menos, do meu ponto de vista geral, a maioria que nós somos aqui, nós somos psicólogos. Então, nós temos uma pretensão ética de fazer o bem para os outros. Por isso, nós temos essa pretensão de entender que o cuidado é bom. Cuidado é bem, cuidado é fazer bem. Né? E isso é uma interpretação um pouco que não é o que o Heidegger quer dizer. Ele quer dizer que simplesmente nós temos que responder o mundo. Nós temos que não interagir com ele. E a tradução foi cuidado. Cuidar pode ser vigiar também, né? Vigiar e punir, Foucault que diga. Foucault. Cuidado pode ser se perder também. Os excessos, né? Mesmo Tipo, assim, se descaminhar, entendeu? Porque às vezes cuidado é mudar o caminho, é se fazer diferente, né? Pensar diferente. Eu não sei se vai caber esse exemplo que eu vou dar, mas, por exemplo, a minha mãe, ela tinha o hábito de ser super protetora. E existem muitos pais que têm essa postura, que na visão deles seria um cuidado, né? Então, nesse ponto, acho que entra os excessos. Que, na real, quando tu super protege, tu não tá cuidando. Mas sabe que é exatamente esse o ponto. Continua sendo um cuidado. Só que é um cuidado que está te sufocando. Assim, eu acho que para ler o Ser e Tempo, especialmente Ser e Tempo, deveria ter um anúncio assim: deixais aqui qualquer juízo de valor. Entenda as coisas meramente como estão descritas, sem nenhum caráter de bem, positivo ou negativo. Simplesmente é. Vou fazer outra pergunta, Guilherme, sobre o capítulo 30, né, sobre o título do capítulo 30. Assim, o medo como modo de disposição. Sim, você descreveu assim, bastante essa questão de níveis até do medo, né, de terror, pavor, terror, horror, mas assim, o que significa? Eu acabei não entendendo assim, um modo de disposição. O que ficou para você assim, o medo como um modo de disposição? Agora, parecendo Camila fazendo pergunta direto, deixa um pouco perdido. Desculpa, é para todo mundo a pergunta. A questão é que, como semana passada, nós não tivemos a explicação do parágrafo 29, que eu acho que é exatamente o parágrafo sobre disposição, não é? Deixa eu ver. Presença como disposição, exatamente esse é o parágrafo. É a questão de que, por exemplo, o Heidegger fala que a presença sempre está no mundo já afetada por um modo específico de disposição de humor. Ele vai chamar isso de Stimmung, que deveria ser traduzido algo como o Henrique comentou no chat, de atmosfera afetiva, atmosfera emocional. Isso quer dizer que nós sempre, antes de ter qualquer lógica, nós estamos posicionados emocionalmente no mundo. Falar com você suscita para mim uma certa emoção. Entende? Eu tenho que te responder de uma maneira afetiva.
você não me é neutro, você não me é meramente algo. Então, mesmo os objetos que são meramente algo, suscitam alguma coisa, né? Eu adoro o meu Funko. Eu amo ele. É bonitinho. Eu não posso ter um relacionamento completamente racional com nada. É sempre perpassado primeiramente por uma emoção. Por isso que ele dá esse exemplo do medo. Porque o medo, como eu disse no começo, é uma emoção muito importante, porque ela liga diretamente com a disposição afetiva fundamental, que é a angústia, que ele vai falar mais tarde no livro. Porque a angústia é um medo sem objeto. Você sente angústia meramente com você mesmo, com sua existência. Tanto que a angústia é extremamente rara de se sentir, né? Porque você demorou na angústia. Isso te propõe, então, se reorganizar de maneira... Ou não se reorganizar, né? Porque ele fala, pode acontecer várias coisas. Então, e o medo é exatamente o pavor, o amedrontar-se frente a algum objeto. Tem que existir alguma coisa com esse amedrontar. Então, essa disposição seria no sentido, assim, de afeto, de um afeto, é isso? Literalmente da palavra afeto, de afetar. Você está afetado. Há uma afetação. E não de humor, não de estado de humor, né? Não, estado de humor é outra coisa. Exatamente. Gente, espera lá, vou entrar nessa. E aí eu achei esses 3 capítulos bem difíceis, porque eu achei eles densos, porque tem alguns termos, como disposição, compreensão, que não é bem aquilo que a gente tem na compreensão do nosso conhecimento, né? Eu achei 2 autores que tratam a disposição como estado de humor, tá? Eu achei Engler, é um ator brasileiro, e o Paul Gorner, que eu tenho lido como chave de leitura, os 2 colocaram como sendo disposição como estado de humor. E em relação ao temor, né, eles colocam o seguinte, que me deu um nó, Fernando, aí eu jogo para você, né, para ajudar a costurar, depois devolve para a gente remenda, né, que um dos autores diz o seguinte, né, eu temo por mim mesmo, né? E também ele coloca que e pelas possibilidades de meu ser. Ele coloca que um animal pode ter medo, mas ele não é uma instância do Dasein, porque para o Heidegger o animal não existe, porque ele não tem compreensão do seu ser. Para o Heidegger, só o homem existe, as outras coisas são. E ele coloca que esse temor, porque nós estamos no mundo. E o ser dos animais não é um ser no mundo. Então, o que eu temo? Eu temo os outros entes. Não sei Mas se eu a gente entendi. pode temer também outro ser, né? Outra Sim. existência, né? Outro existente. Né? Então, eu temo sempre o ente. Que pode ser, não precisa ser só o homem, né? Sim, Se eu temo o ente, eu posso temer o animal, eu posso temer... Sim. Né? Eu achei interessante, e eu busquei, pensando até no glossário, eu achei que esses parágrafos, eles é um emaranhado de conceitos. E esse desvelar desses conceitos é que vão dando sentido. Então, compreensão, interpretação, eu acho que é bem diferente do que nós falamos no nosso português.
Eu vi um autor que fala até que é diferente, que foi difícil até a tradução para o inglês, porque a compreensão não dá para ser traduzido como é o know lá no inglês. É outra coisa. Aí no decorrer aqui eu vou achando aqui também o que ele fala de compreensão, né? Oi, gente, posso fazer um comentário? Sim. Vocês têm mencionado sobre o cuidado, né, de Heidegger, e aí eu lembro que uma vez eu estava lendo um livro da Feijó e ela trazia, né, a fábula que Heidegger usa para fazer a analogia do cuidado, né, que é a fábula da cura. E aí, o que eu entendo desse cuidado que Heidegger traz é o cuidado no sentido da responsabilidade do ser, do seu próprio projeto de ser. Então, ficou confuso. Mas aí, nesse parágrafo 31, quer dizer, ele traz aqui uma parte que fala, né, que para si mesmo, a presença é a possibilidade de estar entregue à sua responsabilidade. É a possibilidade que lhe foi inteiramente lançada. Então, quando eu vejo a questão do cuidado em Heidegger, é nesse sentido de responsabilidade pelo próprio projeto de ser. Então, eu sou lançada, e aí eu tenho essas possibilidades que eu vou me constituindo, e que é minha responsabilidade. Não sei se ficou um pouco confuso, assim, né, gente? Mas esse ser lançado que vai se constituindo sendo. Deu para entender, mais ou menos? Deu para entender. Legal. Sim, Quer dizer, um eu dizer tenho assim, uma responsabilidade nessa minha... esse ser lançado, eu tenho responsabilidade sobre essa caminhada que eu trago. Que eu escolho. Opa, desculpa. Né, quando Heidegger fala, né, desse caráter da presença, que é um caráter indeterminado, ou seja, que vai se determinando pela sua própria existência, né, que ele traz o termo sendo, né, com o seu ser em jogo, né, o seu sendo em jogo, ele vai se constituindo na medida em que ele vai sendo, ele vai se constituindo. É que fica um pouco confuso na hora que eu vou tentar falar. Mas, enfim, a presença tem esse caráter indeterminado, ela não tem uma determinação a priori. Então, é na medida da sua própria existência que ela vai se constituindo. E aí o cuidado vem nesse sentido, de que eu sou responsável pelo meu próprio projeto de ser. É isso mesmo, Paulo. Assim, não poder dizer que eu não tenho nada a ver com a minha própria vida, sabe? Para mim, isso é o cuidado. Eu não posso falar que eu não tenho nada a ver comigo mesmo. Eu tenho que dar conta do que eu sou, de uma maneira ou de outra. Porque é isso que a gente também leva essa questão da responsabilidade, na questão de você ser responsável por cuidar, sabe? Mas você é responsável por cuidar no sentido de Heidegger. Você tem que dar um jeito, tem que dar conta, de um jeito ou de outro. No sentido de escolha. Eu sou responsável pelas minhas escolhas. Então, eu tenho um comentário no sentido do descuidado, mas o descuidado é uma escolha de ser. Descuidado é cuidado, do mesmo jeito. Sim, tem o descuidar no sentido mundano de cuidar mal. Mas, Guilherme, posso compor um pouquinho? Acho que essa questão do descuidado, diferente dessa definição que você acabou, não tem, dessa definição que você acabou de cuidar mal, no sentido de lidar, o ser humano, o Dasein, a presença, ele sempre é uma questão para ele o ser. Então, ele está sempre tendo que lidar com as suas possibilidades. E uma coisa que eu achei interessante, que o Heidegger introduz aqui no 30, é a questão do projeto.
Porque até então, toda a ciência natural fala da questão da causa e efeito. Freud falava à época da questão da causa e efeito. Somos decorrentes de pulsões, decorrentes de sempre passado. E aqui Heidegger muda a historinha. E ele bota, não, você sendo é em função do projeto, do futuro. Em nome do que você está fazendo o que você está fazendo. E aí eu acho, assim, extremamente rico essa visão que ele traz. Quando ele coloca assim, e é justamente em virtude de que ele coloca, olha aqui, olha, mais ou menos no meio do parágrafo 31. Por que o compreender em todas as dimensões essenciais do que nele se pode abrir, sempre conduz às possibilidades? Então, você está falando de algo prévio, né? Porque, em si mesmo, compreender possui a estrutura existencial que chamamos de projeto. O compreender projeta o ser da presença para o seu em virtude de. E isso de maneira tão originária como para a significância, entendida como mundanidade de seu mundo. Então, dentro do aí, que é essa compreensão, que são todas as possibilidades que se mostram no aí, eu sempre adoto uma possibilidade que eu ainda não sou, por isso ela é possibilidade, por isso ela é projeto. Se ela fosse já algo realizado, não seria projeto. E eu estou sempre andando, ou seja, sendo em virtude do que eu ainda não sou. E aí eu entendo a questão, inclusive, do medo. A disposição afetiva, medo. Como é que isso aparece? Em virtude de eu ter que lidar com eu sendo, que eu ainda não sou, e que pode fazer com que eu não consiga, de alguma forma, lidar dentro das possibilidades que eu tenho. E aí suscita esse medo. Por isso que o animal não tem medo. Ele não tem projeto, o animal. O animal não é uma questão para ele o ser, né? Ele não tem essa questão, meu ser ou não ser, essa questão. Não, o animal são coisas. E o homem não, o homem tem eu tenho que lidar com o meu poder ser, até o dia de eu completar o meu ser, que é a minha morte. Aí isso não precisa mais ser questão, pelo menos até onde a gente conhece, que é fenomenologicamente falando. Acho incrível essa questão que Heidegger coloca aqui. E aí junta, né? É uma costura danada, né? Compreensão, interpretação, disposição afetiva, é tudo isso. E mais um pouco. Posso falar uma coisa? Tatiana, nesse sentido, o descuido pode também ser uma forma de se lançar e sendo, né, e atingindo uma responsabilidade sobre o descuido, inclusive. Olha que lindo que ele coloca, Alexandre. E somente porque a presença em compreendendo o seu aí, o seu pré, ela pode perder-se e desconhecer. É isso aí. Que é uma forma dela lidar. Aliás, então, ela está lidando mais fugindo dela mesma o tempo inteiro do que com ela. Então, na realidade, cuidar é descuidar. Ou melhor, descuidar é cuidar. É isso aí. Né? Entendi. É que, sintaticamente, nós temos o des antes do cuidado. Que dá a noção de que não há o cuidado. Sabe? É uma questão de linguagem. É o que a Yara falou, né? Mas no Heidegger não é isso. Descuido também abre possibilidades. Porque é uma forma de eu lidar com o meu poder ser. Lidar e, ao mesmo tempo, se lançar, né? Enfrentar. Existe uma diferença do asseio, né? Do ponto de vista do ser, né, gente? E outra coisa que é você lavar as mãos, né?
escovar os dentes, né? Sair na rua Cuidado é de uma máscara. andar de máscara, né? Outra coisa é o cuidado do ponto de vista de você se apropriar do seu ser, né? A dimensão ontológica do cuidado, que é apropriar-se do seu ser na elaboração da sua angústia, na constituição de um projeto, né, gente? De um projeto que está sempre em aberto. Mas Sempre se coloca na nossa posição. Então, essa dimensão ontológica, né, que é mais estruturante, né? Mas eu acho legal essa noção de que passou pela cabeça do descuido. É uma atitude também. É uma atitude não necessariamente de falta de cuidado, mas se for uma atitude proposital, por exemplo, o que o Bolsonaro prega é descuidar, né? Quer dizer, mas é uma atitude extremamente potente. E, inclusive, eles assumem essa responsabilidade fazendo isso, mesmo dizendo que não tem responsabilidade. Né? A gente está na cara que existe. Eu falei tudo isso e vocês não ouviram nada? Não. Não, a gente ouviu. Você desligou o seu áudio só no final. Tá? Não, então, é uma possibilidade e implica numa responsabilidade, mesmo você dizendo que não é responsável pelo seu descuido. É que nem o Fernando diz, a gente tem que distinguir o ontológico do ôntico. Certo. Ontologicamente, só se existe cuidado. É isso aí. Onticamente, a gente pode cagar na nossa vida. E ainda entrelaçado, como o Enzo acabou de colocar, entendeu? É isso aí. Às vezes você pode ter uma epifania escovando os dentes, gente. Né? Amarrando sapato. O cuidar e o descuido, ou o descuidar, que na realidade ele nem está falando do descuido, né? Nós é que também, gostei, eu gosto da palavra descuido, eu acho. Porque o descuido, não no sentido de falta de responsabilidade ou de asseio, mas no sentido de se lançar. O descuido abre muitas possibilidades. E na questão da experiência. Então, assim, quando você faz... Mas é uma atitude de se lançar. São atitudes concorrentes, vai. O descuido e o cuidado... Na realidade, não existe o descuido. O cuidar é uma forma de cuidar, o descuido. Por isso que o Heidegger nem fala esse termo, né? Deixa eu só compor aquele esquema de composição, independente da lista. Aquilo que eu falei no comecinho, cuidado às vezes é uma perdição, gente. A clareira pode ser uma perdição. Quantas vezes para a gente dar um salto, no sentido de Kierkegaard, né? O Kierkegaard fala que tem os saltos qualitativos da existência, né? Quantas vezes representa a gente se perder? E aos olhos de certas tradições, isso representa, aos olhos de certas tradições, isso representa descuido. Né? Quantas guerras terei que vencer por um pouco de paz, né? Sabe? Que nem diz a música. A clareira não é pacificação. A clareira é guerra. Somente num sistema tão estratificado como que a gente vive. Interrogar-se, gente. Um dia, quando eu era adolescente, parei de tomar uma medicação tarja preta, eu revirei minha conduta pelo avesso. Uma tia-avó para mim virou para mim e falou: eu gostava mais de você quando você estava drogado, entendeu? Pela medicação faixa preta, você era mais disciplinado. Entendeu? Sabe? Você abre, você se interroga, você rompe com a ordem. E as tias-avós, eventualmente, não vão entender. Como diz o psiquiatra Dimitri, necessariamente. Se não houvesse a Ritalina, se houvesse a Ritalina na Revolução Francesa, nós não teríamos Revolução Francesa. Em compensação, na Segunda Guerra Mundial, teve anfetamina para todo mundo. E aí foi aquela destruição, né? Sem culpa, inclusive. Foi um descuido excitante. Eu estou ouvindo agora de um artigo que a gente está escrevendo sobre intersexualidade, falando de hormônios, né? O Hitler, né, foi um dos que usou testosterona, né? Os cientistas, né, digamos assim,
do Hitler foram os primeiros que usou testosterona para os soldados, né? Fazer os super soldados. Né? Testosterona e usou muita anfetamina. Não foi uma época que foi sintetizada a anfetamina e os caras viraram uma máquina, né? Máquina de guerrear. A clareira não é algo linear, né, gente? Não é uma fábula. Interrogar-se não quer dizer que todos vão ser felizes para sempre. Né? Ao contrário, acho que é questionar o que é felicidade. Né? O que mais, gente? São aulas muito mobilizadoras. Né? Cada um está se manifestando dentro do que a aula mobilizou, né? Eu no começo da aula, falei, gente, eu estou aqui pensando que eu estou propondo fazer um encontro de estudos de sexualidade, tá, gente? Para quem não chegou mais tarde. Então, estou aqui conversando com vocês e vendo horários com o professor da endocrinologia. A gente vai fazer essa parceria. Fernando, o incrível é que você falou na lista, não rolou lista hoje. A gente só foi falando. Mas o erro ficava levantado. E acho que o Alexandre e a Tatiana tem que abaixar a deles. Oi, Enzo. Desculpa pelo descuido. Enzo, a gente não tá te ouvindo. Ele tá falando bem baixinho, na verdade. Tá com algum problema. O microfone tá fechado, Enzo. Tava aberto, agora fechou? Eu tô vendo fechado. Eu tava ouvindo ele, mas bem baixinho. O Enzo está arrumando o microfone. Então, eu vou pegar essa deixa para dar um exemplo para vocês do que é essa abertura do compreender. Eu, semana passada, comecei a ler um livro maravilhoso. Esse era Zoom, Bônias, do Peter Sloterdijk. Ele faz a descrição fenomenológica mais bonita que eu vi na minha vida, logo no começo desse livro. Eu vou apresentar uma coisa para vocês enquanto eu vou ler a descrição. Ele começa esse livro fazendo uma descrição de uma descrição de um quadro que se chama... Peraí, eu tenho que... Deixa eu ver isso aqui separado. Como é o nome do livro, Guilherme? Esfera Zoom. Esfera Azul? Esfera Zoom. Eu tô querendo abrir, mas não vai. Peraí, deixa eu fazer o seguinte. Aí ele começa fazendo esse livro. Esse livro ele chama de O Ser e o Espaço, porque ele diz que é o livro que o Heidegger não escreveu. Deixa eu apresentar uma janela. Eita, só. Vamos lá, cadê? Agora vai. Janela. Bubbles. Vocês estão vendo a imagem? Não. Ah, sim. Agora sim. Vocês entenderem. Depois eu coloco aqui. A introdução se chama Os Aliados ou a Comunidade Inflada. Ele vai fazer, então, uma descrição desse quadro que eu estou mostrando para vocês. Eu vou ler só o primeiro parágrafo, que é um parágrafo de 3 páginas. Mentira. A descrição toda é 4 páginas, mas eu vou ler só o primeiro parágrafo. Tendo recebido seu presente, a criança se debruça febrilmente sobre a sacada
e acompanha com os olhos as bolhas de sabão que sopram para o céu, através de pequena argola diante de sua boca. Primeiro, um enxame de bolinhas jorra para o alto, na caótica alegria de cintilantes bolas de gude azuis lançadas ao léu. Depois, na próxima tentativa, um balão oval maior desprende-se tremuludamente da argola, cheio de uma vida receosa, e é levado pela brisa, planando em direção à rua logo abaixo. Segue-o a esperança da criança, extasiada. É ela própria que desliza com sua bolha mágica no espaço exterior, como se por alguns segundos seu destino estivesse ligado daquela ansiosa criação. Quando, após um voo cintilante e prolongado, a bolha finalmente rebenta, o artifício da bolha de sabão deixa escapar, do alto da sacada, um som que é ao mesmo tempo um suspiro e uma exclamação de júbilo. Durante o tempo de vida da bolha, seu insuflador esteve fora de si, como se a subsistência daquela bolha dependesse de permanecer envolvida por uma tensão que desliza junto com ela. Qualquer falha no acompanhamento, qualquer abatimento na esperança e apreensão que a seguem em seu percurso, teriam condenado essa coisa reluzente ao naufrágio prematuro. Entretanto, mesmo que envolta pela entusiástica vigilância de seu autor, ela tenha podido, por um momento mágico, deslizar pelo espaço. Não poderia escapar, por fim, de dissolver-se em nada. No lugar em que a bolha se desfez, a alma do insuflador, separada de seu corpo, permanece sozinha por um instante, como se, tendo partido em uma expedição conjunta, tivesse a meio caminho perdido seu parceiro. Gente, que descrição bonita desse compreender. Essa criança, ela estava com essa bolha. Ela foi ao encontro dessa bolha no momento que essa bolha foi junto com ela. E ela, junto com essa bolha, foi a esperança, foi a alegria, foi tudo que aquela criança era. E voltou para ela, assim que a bolha se foi. E esse compreender vai continuando assim, indo de uma coisa a outra, se pondo junto no mundo com as coisas. Quanta delicadeza, Guilherme. Delicadeza da tua alma de poder compartilhar conosco esse encantamento. Alguém mais quer compartilhar alguma coisa, gente? Hoje fomos tão plurais, né, nas partilhas, né? Eu acho que meu microfone voltou, mas não tem mais nada para dizer. Eu tava falando que é muito dinâmico esse grupo. Tu quer falar uma coisa, tu vai ver, piscou o olho, já passou já. Fala mesmo. Ah, não. Era sobre a questão do cuidado lá, que para mim então, já passou faz tempo, que soa mais como um ter na coleira, né? Manter as coisas que se cuida na coleira. E se há um limite ali do que se pode ter, até veria mais como um ter no colo em si, mas às vezes tem coisas que são que a gente cuida que não necessariamente a gente está dando uma atenção presente a todo momento, mas elas estão próximas e a gente continua cuidando, né? Por isso que eu pensei mais na questão da coleira do que do colo. Pessoal, tem um informe interessante para todos nós, né? Vai ter o congresso científico da Unifesp, sei aqui o link. Quem quiser participar está no período de inscrições, e na quarta-feira, dia 23 de julho, né, gente? Junho, né? Perdão. Daqui a pouco, às 14 horas, vai ter a apresentação sobre o Encontro de Estudos Humanistas, tá? Uma comunicação oral, que eu anotei aqui 63-3, eu acho que é sala 63, eu não me peça agora para eu decifrar o que são esses números, mas se você abrir no dia, você vai ver a indicação, 63 e 3.
acho que é um grupo, a comunicação oral 63 e a sala 3, se não me engano, tá? Quem quiser participar, e independente dessa apresentação específica, são 4 ou 5 dias de um congresso maravilhoso, tá, gente? Tá? É toda a produção científica da Unifesp, os 7 campi, com inúmeros convidados, tá? Vale a pena inscrever e não só inscrever, mas previamente fazer a planilha das palestras, tem muita coisa boa mesmo. Inclusive, nessa semana nem tem aula, né? Vai ter o nosso grupo de estudos, estou falando que não vai ter aula na Unifesp, porque todo mundo vai estar participando, mas o nosso encontro de estudos continua, tá? Até banhado pela vivência do congresso, tá? E é isso. Mais alguém quer compartilhar alguma demanda? Lembrando que semana que vem, gente, quem que é a facilitação da semana que vem? Dá uma olhada. Não Semana que vem a gente tem a Jaqueline, né? Jaqueline Dalbello. Jaqueline, 33 a 34. Gente, não se preocupa, essa é a última vez que eu falo de Heidegger. Alguém identifica a Jaque, gente? Alguém sabe relacionar? Esse nome de cabeça eu não me lembro. Monitoria, sabe quem que identificar a Jaque? Eu também não tô lembrando. Eu não lembro, será que... Eu não lembro, gente. E aí? Eu não sou muito boa com os nomes do grupo, eu lembro mais da carinha das pessoas. Sim. Será que a monitoria poderia dar uma checada durante a semana? Os e-mails, enfim. A gente pode mandar uma mensagem para ela, se ela estiver no grupo também. Porque às vezes a pessoa se apresenta, às vezes, um nome diferente na tela, enfim. Não estou lembrado desse nome. Tudo bem, monitoria? Tudo bem, a gente procura ela, e se ela não tiver mais no grupo, a gente dá outro jeito. Sim, 33 e 34. Certo, pessoal? Mais alguém quer compartilhar dentro da vivência, dentro dessa dialética no qual tem dias que umas pessoas ocupam mais espaço, outras ocupam menos. A gente é um grupo, né? A gente é um coletivo, né? A gente é uma egrégora de entes e de ontologias. Mais alguém quer comunicar? Mais alguma coisa? Posso fazer uma pergunta, professor? Diga. Existe a possibilidade de a gente se conhecer? Gente, enquanto grupo? Pessoal, tá todo mundo... Depois da pandemia, pelo menos. Gente, a gente precisa marcar. Precisa marcar um encontro presencial. Os estudantes estão com ansiedade positiva de fazer uma jornada humanista, né? Entendeu? Então, a gente podia fazer uma jornada humanista com um horário só para o encontro de estudos humanistas. Fazer uma mesa redonda, um encontro, uma oficina, legal, um psicodrama, só do encontro de estudos humanistas. Tá? Queria até já dar as dicas. A monitoria está até respondendo. O encontro de estudos humanistas pode ter uma certa historicidade, como, por exemplo, o momento do encontro de estudos, chamar os meus alunos que fizeram TCC, mestrado comigo, para terem uma mesa redonda sobre eles, como é que é a carreira profissional de quem segue essa abordagem, enfim, né? Então, já anotem aí, porque a gente pode abrir um espaço para sagração da vida, de preferência no fim da tarde do encontro, né? E aí a gente já tem a palestra, e depois a gente já sai para comemorar, né? Então faz um comes e bebes, enfim. Ou sai para ir numa pizzaria, ou faz os comes e bebes, e aí quem for de fora já aproveita para vir para a jornada humanista e aproveitar a praia de Santos. Sugiro até que, em geral, as jornadas aqui no Unifesp são feitas no sábado, né? Eu moro sozinho e tem lugar para ficar na minha casa, se precisar. Eu também posso disponibilizar também, no quarto de hóspedes. Com certeza, com certeza. Eu também Quanta tenho. coisa... Gente, cabe 3 aqui.
Quanta coisa que a pandemia abriu de contato, e tudo online, né, gente? Como a gente está sedento de nos encontrar. Isso é uma ótima... Alexandre, você foi porta-voz aí de uma verdade coletiva aqui. Obrigado. Já vamos colocar no horizonte, o pessoal já está se vacinando em algum momento, né? Em algum momento, né, como é que é?